Quando falamos sobre o tema de cancelamentos, alguns sentimentos podem vir à tona. Às vezes tristeza sobre algum projeto que você estava muito animado e não pôde presenciar. Às vezes decepção por um motivo parecido. E em alguns casos, talvez venha algo positivo. Talvez alívio de saber que um projeto que não parecia nada bom não vai ser lançado para estragar o legado de algo que você ama. Mas também existe um terceiro caso, onde o projeto, que pode ser um jogo, uma série, um anime ou um filme, é algo tão inacreditável que você não consegue se segurar de ficar extremamente curioso sobre como aquilo seria se tivesse sido lançado. E para esse terceiro acontecimento, eu acho que tenho um bom exemplo. Afinal, é impossível não ficar curioso sobre a vez em que a história do kaiju mais famoso do Japão se cruzaria com a do Cavaleiro das Trevas de Gotham, e por um motivo igualmente inesperado, acabaria se perdendo no tempo. Eu sou o Jenda, e sejam bem-vindos a mais um Contos Perdidos. Com a visão que temos hoje, é meio estranho pensar em como essa combinação funcionaria e muito menos como isso aconteceu. Mas se voltarmos um bom tanto no tempo, podemos entender um pouco melhor essa situação. Em 1954, a empresa cinematográfica japonesa Toho tinha o plano de lançar In the Shadows of Glory. Porém, devido a alguns problemas políticos envolvendo a produção entre o Japão e a Indonésia, o projeto não foi pra frente. Mas durante uma das viagens à Indonésia do produtor Tomoyuki Tanaka, vinha em sua mente uma ideia para um filme de monstro gigante. Assim, enquanto no caminho de volta ao seu país, ele escreveu um pitch que, quando apresentado ao estúdio, foi aceito. Assim, o Project Giant, ou Project G, começava a engatinhar. O próximo passo era achar um diretor, mas tinha um problema gigante nesse processo. Nenhum deles queria abraçar o projeto, já que eles achavam que um filme sobre um polvo gigante destruindo barcos era muito estúpido e não seria levado a sério. Quero dizer, nenhum não, já que Ichiro Honda aceitou, tendo um apreço por ideias inusitadas e dizendo ser capaz de levar o projeto a sério. Além disso, ele também tinha experiências no tempo da guerra, o que encaixava perfeitamente neste filme, já que depois de remodelar o projeto várias vezes, o polvo gigante se tornou Gojira, uma criatura antiga acordada pela explosão de uma bomba atômica, fazendo um filme de monstro gigante atacando o Japão, mas que possuía um alto grau de crítica para toda a humanidade. Abre aspas, o tema do filme desde o início era sobre o terror da bomba. A humanidade criou a bomba e agora a natureza estaria pronta para realizar a sua vingança na humanidade. Se o Godzilla fosse um dinossauro ou algum outro tipo de animal, a gente poderia ter resolvido esse problema com um simples canhão. Mas se ele tivesse a mesma força de uma bomba atômica, nós não saberíamos o que fazer. Então eu considerei as características de uma bomba atômica e apliquei-as no Godzilla. A ideia foi corajosa. Fazer um filme assim, se levando a sério, foi um ato inusitado. No geral, tínhamos uma boa história de monstro, mas sem esconder em nenhum momento suas reais intenções por trás de tudo. E essa aposta se pagou, com diversos relatos que dizem que durante toda a estreia do filme, o cinema era mudo. Até que a destruição começava, e a única reação que se ouvia eram os prantos do povo japonês relembrando um acontecimento indescritivelmente triste. Na época, as reviews do filme foram um mix de muito bom ou ruim, mas a bilheteria foi um sucesso, com todos abraçando esse monstro gigante que tinha muito a dizer. Mas para os empresários da época, o que dizia muito mesmo era o dinheiro. O filme arrecadou mais de 100 milhões de ienes na época, e com medo de perder o hype, um segundo filme foi encomendado o mais rápido possível. Porém, foi tão rápido que boa parte da equipe do primeiro filme não pôde participar, e com isso a visão do personagem também mudou bastante. Agora, nessa segunda aventura, a humanidade presenciaria a luta entre Godzilla e Anguirus, outra criatura que havia despertado. E assim nasciam os conceitos que foram sendo levados adiante para o personagem. Lutas de monstros gigantes. E isso ficou ainda mais claro com o terceiro filme da série, Godzilla vs King Kong. Enquanto o Japão tinha Gojira, agora conhecido mundialmente como Godzilla, a América tinha King Kong, outro dos filmes mais importantes para a história do cinema. Criado por Willis O'Brien, bem,
todo mundo sabe a história de King Kong, e depois do sucesso desse filme, seu criador imaginou uma nova aventura para o gorila. Entretanto, com a falta de interesse dos estúdios americanos para essa segunda aventura, o então produtor deste filme, John Beck, foi atrás da Toho, que propôs algo a mais. Vendo uma oportunidade única de mercado, ela comprou os direitos de usar o King Kong e o colocou para lutar com o seu Godzilla, pela primeira vez em cores para os dois personagens. Sim, hoje é um tanto engraçado de ver vários elementos deste filme, mas na época isso foi mágico. E mágico também foi o dinheiro arrecadado. E vislumbrando o sucesso que uma ideia de crossovers entre propriedades americanas e japonesas poderia arrecadar, a empresa nipônica já planejava o seu próximo ataque. Após rios e mais rios de dinheiro e vários filmes do Godzilla já lançados, a luta com o Kong abriu um novo leque de possibilidades, já que era muito mais fácil vender uma luta entre os personagens mais famosos do cinema do que qualquer outra criatura nova. Porém, um adversário gigante já terminado, quem que deveria ser o próximo oponente para o lagarto atômico? Em janeiro de 1966, começava a série de televisão do Batman, estrelando Adam West no papel do morcego. A série acertou, um grande sucesso, popularizando ainda mais o defensor de Gotham, que naquele ponto já era bem respeitado. Com uma versão bem mais alegre do personagem, todo mundo se divertiu com as galhofas do herói. Bons números de audiência na TV e um filme de sucesso naquele mesmo ano, junto do fato dos japoneses adorarem esse programa, formavam estatísticas boas o suficiente para a empresa japonesa o contratar para entrar no ringue contra o seu peso nada leve. Parceria praticamente fechada com a Greenway Productions, o próximo passo seria criar um roteiro, e o plano era ter dois escritores fazendo um pitch cada, um feito por Shinichi Sekizawa, roteirista do Godzilla na época, e outro por William Dozer, produtor e roteirista da série do Batman. E por sorte, hoje podemos ver a visão americana deste embate de gigantes? Depois de muito tempo trabalhando sem nenhum diazinho de folga qualquer, Comissário Gordon e sua filha Barbara Gordon estão curtindo suas merecidas férias no Japão. O comissário, sempre trabalhador, ainda aproveita o seu tempo fora para aprender como os estrangeiros lidam com situações criminosas. Relaxando em um barco em um bom clima de primavera, todos no local se surpreendem, quando do nada o clima se transforma e ondas gigantes aparecem e viram o navio o suficiente para derrubar alguns passageiros na água. Situação um pouco controlada e com o barco agora ancorado em Tóquio, Gordon em seu hotel liga para um velho amigo de profissão, Ito Nagano, que explica que há 48 horas o clima anda um pouco estranho e mudando muito rapidamente, que acaba causando vários desastres naturais em um país já conhecido por seus desastres naturais. Barbara questiona se eles não possuem mais nenhuma informação, onde Nagano cita Klaus Finster, um meteorologista alemão que havia ido no governo do Japão dizendo que ele controlava o clima. Ninguém acreditou nele em compensação, o que o deixou super irritado, assim prometendo destruir o país em 7 dias caso eles não fornecessem 50 milhões de dólares em barras de ouro para ele. Acabado o flashback, Gordon rapidamente diz: "Esse me parece um caso para o Batman", onde ele corre para o telefone e liga para o protetor de Gotham, que não atende por causa do fuso horário. Mas na manhã seguinte, depois de checar que nenhum vilão estaria planejando atacar, ele se sente seguro bastante para deixar sua cidade e viajar para o outro lado do mundo. Enquanto isso, embaixo do Monte Fuji, Finster tenta ligar mais uma vez para o governo para alertá-los que logo mais eles não terão mais um país. Só que ninguém atende por causa da burocracia de ligações telefônicas. Irritado, ele vira e observa sua maior arma, Godzilla, que está sob o controle de Klaus, assim imitando todos os seus movimentos por meio de um controle remoto. Despertado de seu descanso, ele parte para o próximo ataque. Quando o nosso bate-jato se aproxima do Japão, ele é instruído a pousar no trilho de pouso da Japan Airlines, onde eles são ovacionados pela população, e um conhecido de Bruce vai recebê-los. Mas o nosso herói, muito perspicaz, observa que o seu monóculo está do lado errado, socando o meliante de surpresa no mesmo momento em que ele iria atirar pelo seu olho, revelando assim que, na verdade,
ele era um robô de Klaus. Chegando no hotel onde Gordon estava, eles conversam sobre a possível arma de Klaus ser o temido Godzilla, que estaria hibernando após sua luta contra King Kong. Bárbara e sua antiga amiga de faculdade Reiko observam tudo ali, e também o doutor, porque Reiko também é um robô. Querendo conhecer um pouco mais da cidade, Batman e Robin tiram suas roupas de herói e vão curtir uma peça de kabuki, sugerida pela própria Reiko. Mas chegando lá, os atores tiram espadas e atacam a plateia de surpresa. Nossos heróis desviam, mas Reiko perde a cabeça, e todos ficam chocados com a realidade que a amiga de Bárbara na verdade era um robô espião. Sem tempo para surpresas, eles engolem as dúvidas e apenas se perguntam: devíamos chamar um coveiro ou um lixeiro? No dia seguinte, um representante do governo alerta Batman que eles não vão ceder à pressão e que os heróis podem ir ao encontro do vilão, que havia ligado um tanto antes para o hotel avisando que um táxi iria levá-los ao seu encontro. Enquanto nossos heróis entram no tal táxi, Bárbara observa tudo aquilo, faz uma bate-troca de roupa e segue os dois com uma moto que ela havia construído. Em um certo momento, entretanto, o táxi para meio do nada e o piloto foge. Achando aquilo estranho, Batgirl corre atrás do possível vilão, que de maneira muito sagaz entra em um banho público masculino. Impossibilitada de entrar, ela volta e salva os dois do carro trancado usando um bate-maçarico para abrir a porta. Nossa dupla dinâmica é aceita dentro do banho, mas eles deveriam entrar nus. Algumas negociações depois, Batman e Robin entram, só que com uma toalha em suas partes íntimas, porém com uma máscara. E enquanto à procura do bandido, eles se espantam ao achar o homem boiando na água. Triste por não ter conseguido interrogar o suspeito, Batman pega um jornal e, sendo totalmente fluente em japonês, além de vários outros idiomas, descobre na leitura que a cidade ao lado seria atacada. E chegando lá, eles se deparam com Godzilla, ferozmente atacando os prédios e casas e colocando fogo na cidade com o seu sopro atômico. O trio foge desesperadamente e consegue fugir a tempo no seu baticóptero, e Bruce conseguindo desviar de todos os ataques da criatura, prevendo seus movimentos, já que ele não estava lutando como um animal, mas sim como um boxeador. Voltando para Tóquio, Batman demanda uma audiência com os manda-chuvas do governo. O morcego profere um discurso semelhante ao do grande americano Charles Cotsworth Pinckney e jura defender aquele país que já tinha sofrido muito. Com a boca seca de tanta emoção, o ministro da defesa toma um chá, que estava envenenado, mas por sorte o nosso protetor está equipado com antídoto contra todos os venenos. Com medo de serem vigiados mais uma vez, a equipe completa resolve conversar em um compartimento secreto no trem-bala de Osaka. Porém, o maquinista também é um comparsa de Klaus e convoca 5 lutadores de sumô para enfrentar o trio dinâmico. Obviamente eles são derrotados, mas no momento da calma, Godzilla aparece e derruba o trem. Batman e Robin voam para a água e Batgirl é agarrada pelo monstro, mas que não a joga, mesmo com o controle de Klaus, pois Godzilla se sente enamorado por Bárbara. Ele a coloca em um local seguro e volta a destruir a cidade. Vendo aquela cena, Batman entende que talvez exista bondade no coração daquela criatura e que o monstro esteja apenas sendo controlado pelo vilão, se aproveitando do gigante com o cérebro do tamanho de uma bolinha de gude. Ele voa para o Congresso o mais rápido possível e bola um plano final. 3 fases. A primeira, evacuar Tóquio, que sem proteção vai atrair a gangue de Klaus para atacar e roubar tudo na cidade, até serem surpreendidos e derrotados pelo trio. Segundo, criar uma máquina capaz de reproduzir o som do Godzilla, já que talvez ele possivelmente esteja procurando uma fêmea ou macho para cruzar todos esses anos. Afinal, Godzilla é macho ou fêmea? Se questionou o morcego. E a terceira, se livrar de uma vez daquela criatura, com 2 alternativas: o jogando para debaixo do mar e acabando com a sua vida devido à pressão, ou poupá-lo, amarrando um foguete imenso em suas costas e o deixando em órbita para sempre. Os representantes japoneses escolhem pela vida do monstro. E assim, os protetores de Gotham voltam para sua cidade como os heróis de um outro país, se livrando do seu maior inimigo, agora preso em órbita para sempre.
Essa versão americana representa o momento mais galhofa dos dois personagens. Uma história super bobona e divertida, com muitos momentos que seriam lembrados para a vida de todos que assistissem esse espetáculo cinematográfico. E ele poderia ser ainda mais absurdo, já que o plano original era construir um Godzilla fêmea para atrair e lutar com Gojira, sendo controlada pelo Batman. Mas essa foi apenas a versão de William, preservada em uma biblioteca pública dos Estados Unidos e escaneada para a internet. Já a versão japonesa, ninguém sabe nada sobre. Mas por que esse filme não aconteceu? O que impediu essa história maluca e bizarra de virar realidade? Bem, para uma história desse calibre, o motivo tinha que ser algo igualmente nivelado. E o motivo para o cancelamento do projeto foi que a Toho e a Greenway queriam que o crossover fosse uma sequência direta do filme do Batman de Adam West de 66, coisa que o William discordava completamente. Ele não queria como uma sequência, mas sim uma história solta e isolada. Com isso, o plano original foi adiado, até que em 68 a série original perdia muita audiência e acabava sendo encerrada, fazendo a Toho desistir do projeto. Essa história pode ser vista de várias formas. Triste, feliz, engraçada, mas de todo jeito ainda foi um projeto extremamente curioso que não pôde vir à tona e que gera esse sentimento de curiosidade em muitas pessoas, com fãs se dedicando a criar quadrinhos contando essa história. E enquanto isso, nos meios oficiais, um quadrinho está sendo lançado atualmente onde vemos Godzilla contra toda a Liga da Justiça, mas eu imagino que sem aquele ar da série dos anos 60. Talvez para muitos ela não tenha o peso de alguns grandes cancelamentos ou lost media conhecidas, mas para mim é algo que eu gostaria muito de ver e trato ela como todas as outras, histórias que não puderam acontecer por N motivos. Mas essa aqui é uma que eu garanto que nunca vai acontecer. Nós nunca poderemos assistir a curiosa, um tanto engraçada e divertida história de quando o Batman conheceu o Godzilla. Afinal, por um motivo tão bizarro quanto o seu roteiro, essa aventura do encapuzado contra o monstro atômico hoje não é nada mais do que um conto perdido.